Bem-vindos ao canal de Saúde e Qualidade de Vida. Hoje a gente vai entrevistar o Dr. Telmo, que é proprietário do Clara Sênior, que é uma rede de condomínios para idosos, não é? Isso. E então ele vai contar a história dele de superação na nossa playlist de histórias de superação, de como ele chegou nesse patamar desde o início até esse momento, mostrando uma jornada aí de empreendedorismo. É muito importante a gente saber que a saúde e qualidade de vida está relacionada ao nosso profissional também, né? Ao nosso estilo de vida e a nossa missão aqui como profissionais da saúde, por exemplo, ou às vezes você tem alguma outra profissão como você é engenheiro. Então, claro que isso faz diferença na nossa saúde mental, na nossa saúde física, nosso bem-estar em geral, né? Tá trabalhando com algo que a gente acredita, que a gente gosta. Bom, antes de tudo, obrigado por aceitar o convite para a nossa entrevista. E para começar, quem era o Telmo antes da Clara Residencial? Conta um pouco dessa trajetória profissional desde o início e depois qual foi o seu primeiro contato, né, com esse cuidado como um profissional que ajuda a cuidar dos idosos. Tá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que a turma estiver vendo aí o vídeo. Eu sou formado pela Unirio, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, de turma de 91, e em 92 eu vim para Belo Horizonte, né? A minha formação inicial era para ser em psiquiatria, porque meu irmão é psiquiatra e tinha um hospital de psiquiatria aqui. E então, meus primeiros 9 anos foram ligados à psiquiatria e não à clínica geral, como é que eu faço hoje. Eu acabei que não evoluí, eu parei depois de 9 anos de atender só a psiquiatria. Então, hoje eu me considero uma pessoa que é um clínico geral. Entretanto, durante o processo da psiquiatria, eu vi que eu gostava muito de trabalhar com idosos. E em 1996, ou seja, quase 30 anos atrás... Foi quando eu nasci. Né? Igual meu filho mais velho, em 96. Eu falei o seguinte, eu queria alguma coisa para lidar com idosos. E pensei o que a gente chama hoje de casa de repouso, né? Que é um termo meio batido e tal, mas que eu não gosto mais, que é mal visto o termo. E comecei lá numa casa, lá no bairro Dona Clara, que faz parte da região da Pampulha, com 17 vagas que tinham. E chamava outro nome, não chamava Clara, chamava Alpendre. E ali a gente foi desenvolvendo todo um processo que passou por um crescimento vagaroso ao longo dos anos, até a gente chegar no ponto em que a gente chegou hoje. Então, ele está bem relacionado com o que eu estou fazendo, né? Eu gosto de trabalhar com idosos, gosto da parte psicológica, né? Sim. E então precisa de bastante paciência quando a gente quer evoluir, né? A gente vê hoje que muitos jovens, principalmente os das gerações mais novas, estão cada vez com mais pressa de chegar no patamar mais avançado da profissão já de uma vez, né? A turma hoje, e as pessoas no geral, querem as coisas de uma forma muito imediata. E se fosse fácil, todo mundo faria, né? Em qualquer ramo. As coisas não são bem assim, a gente precisa de muita resiliência, tempo, remar muito, enfrentar muito desafio, muitos problemas nesse decorrer dessas caminhadas, para que a gente possa atingir um nível minimamente que você seja reconhecido como nós somos hoje. A gente é visto hoje como uma referência. Mas teve um ponto de virada nisso aí. Qual foi o ponto de virada? Como eu te falei, a gente começou em 1996, com 17 idosos. Depois a gente abriu uma segunda casa, que aí a gente aumentou o nosso número para mais ou menos 30. Depois a gente adquiriu, eu não sei se já viu falar o termo M&A, que são fusão e aquisição.
Então a gente adquiriu um residencial na Orla da Lagoa, já com a carteira de clientes lá dentro. Então a gente foi para a Orla da Lagoa numa terceira unidade. E você já estava estudando empreendedorismo? Ou Eu não? nunca parei, assim, eu sou médico, mas, por exemplo, para a gente tocar uma empresa, você precisa entender de tudo um pouco. Então eu fui para onde? Eu fui para os cursos do Sebrae. Então eu fiz vários cursos, gerenciamento básico, contabilidade para não contadores. Olha, eu fiz uns 5 ou 6 cursos no Enquanto Sebrae. trabalhava. Enquanto trabalhava. Porque você tem que buscar informação, porque eu sou um técnico médico, eu precisava de crescer o olhar em outras áreas. Então eu fui buscar formação nisso também, que isso é importante. Aí a gente foi para um prédio no Barro Preto e juntamos toda essa turma, nessas unidades que eu te falei, tudo numa só. E aí passou a se chamar Longevitar. Não existia o nome Clara ainda. Nesse local cabia mais ou menos 60 residentes, tá? Mas não era ainda o que eu queria. Por a gente ser a primeira formação, unidade predial no Brasil, nós fomos procurados por um fundo de investimento que chama Pátria. O Pátria Investimentos, para quem não conhece, é um dos maiores fundos de private equity, ou seja, de botar dinheiro em empresas para poder alavancar. Ou ele compra, ou ele... Não vamos sair fora do nosso foco de private equity, porque senão a gente vai falar de economia em vez de falar de empreendedorismo, e claro. E aí eu fiquei dando uma consultoria para eles durante 2 anos e meio, entre 2013 e 2015. Até lá, só tinha o que a gente conhece de casas de repouso para idosos, que é essa casa adaptada, que é o que existe ainda, a maioria. Não era um prédio ainda, né? Não. Um prédio inteiro. Não existia no Brasil. Aí, no Brasil? Não, não, em nenhum local, até 2015. Quando lançou o primeiro prédio em São Paulo, tá? Depois de muito estudo, esses 2 anos e meio que eu estou te falando, em que eu participei com eles, nós fomos para os Estados Unidos, em vários estados, nos Estados Unidos, para ver o que eles tinham de melhor lá para trazer para cá. E aí... Teve uma pesquisa. Teve. E hoje, eles são muito grandes, eles têm em São Paulo, tem no Rio, tem em Curitiba, é um grupo muito grande. Eu só queria dar consultoria e voltar para Belo Horizonte. Eles queriam que eu morasse lá, eu teria que mudar com família e tal, eu preferi não. Eu voltei para cá e aí sim eu montei o Clara. Eu pensei, porque nos Estados Unidos, só para a turma ter entendimento, existe o Independence Living, que é das pessoas independentes, o Assisted Living, que é para as pessoas mediamente dependentes, ou do ponto de vista cognitivo ou funcional, e os Dementia Care, que é para as pessoas com demência, principalmente demência de Alzheimer. Então lá é tudo separado. Aqui eu pensei, como é que eu vou cuidar desses 3 tipos muito distintos de pacientes numa unidade só e centralizada? Foi o que a gente fez no Clara, em onde a gente setoriza. Então a gente setoriza por andares, ou seja, cada andar tem uma qualidade, uma especificidade diferente. Alguns andares são mais assistenciais e outros andares, os mais superiores, são mais hoteleiros. Ou seja, por quê? Porque as pessoas estão independentes, elas não precisam de assistência. E elas querem, né, ficar independentes. Sim, não, elas saem, entram, normal aqui no Claro. Então elas têm vida normal, elas vão a teatros, vão a cinemas, normal. Então o que antes... Mas se precisar de alguma coisa, se tem tiver os profissionais aí. Se tiver uma intercorrência clínica que em casa não tem, e essas pessoas vêm buscando o quê? Essas pessoas independentes. O que vai fazer num residencial para idosos? Uma pessoa que é completamente funcional e independente. Ela vem buscando socialização, fugindo da solidão. E vem procurando
vem procurando segurança, que é muito importante. Que se acontecer alguma coisa, ela não está em casa sozinha. Ela tem como ser socorrida, né? Então, assim, eu acho que a virada de chave foi nesse ponto, em que em 2015 é que a gente conseguiu trazer para o Brasil esse tipo de modelo. Aí depois começou a sair em Curitiba, porque o Pátria é muito conhecido. Como o Pátria, ele é conhecido nacionalmente e internacionalmente, chamou muita atenção dos investidores. E aí começou a sair em Curitiba, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, aí as coisas começaram a melhorar. Então você foi pioneiro. Ajudei, foi um dos que ajudei. Eu tenho tranquilidade de dizer que eu participei, não vou para a história, mas eu tenho certeza que eu participei da história do Assisted Living de implantação no Brasil. Modelos bons, modelos de... Hoje nós somos benchmark em Belo Horizonte, em Minas Gerais, porque todos os que estão fazendo modelos verticais nos copiaram. Entende? Então, nós somos referência para todo esse pessoal. O que não é uma coisa ruim, né? Porque... Não, eu acho que faz parte. A concorrência, ou seja, isso só vem a quebrar o paradigma sobre questão de casas para idosos, de residenciais para idosos. Aumenta a qualidade. Que as pessoas têm uma mentalidade que isso é ruim, que é um abandono. Então, cada vez mais residenciais bons ajudam a quebrar esse paradigma. Sim. Então eu não vejo ele como um inimigo ou uma pessoa que vai tirar um cliente meu e etc. Eu acho que ele vai ajudar a trazer mais cliente para todos nós. Se ele estiver fazendo um bom trabalho. Sim, isso é muito legal, né? Porque a concorrência também aumenta a qualidade, né? Porque um vai querendo ficar melhor, oferecer serviços melhores. Quem vai ganhar é o consumidor final, que é, aí no caso, o idoso e as suas famílias. Sim. Porque muitas famílias, às vezes, precisa ficar trabalhando, às vezes, muito tempo. Então, o idoso, para não ficar sozinho esse tempo todo, e vamos supor que ele seja independente, é como se ele estivesse num hotel. Então... É uma fala importante a sua, porque o modelo etário, a nossa pirâmide etária mudou, né? Então, hoje... o Brasil está envelhecendo tão rápido para as pessoas entenderem que o que a França demorou 100 anos para dobrar a população de idosos, o Brasil está em 20 anos dobrando essa população. Então, nós não estamos preparados para esse envelhecimento tão rápido. Né? E as famílias estão tendo menos filhos. Antes, como que era a estrutura familiar? A sua avó tinha 12 filhos. Sempre sobrava uma que ficava solteirona e que cuidava do pai ou da mãe na velhice. Correto? Numa velhice que, diga de passagem, que durava até 55, 60 anos. Hoje não, as pessoas, a média de faixa etária de vida nossa hoje está em torno de 72, 73 anos. E as famílias estão tendo poucos filhos, como estou dizendo, no máximo 1 ou 2 filhos. Então esses filhos saem de casa, vão para o mercado de trabalho. Quem que fica com esse idoso em casa? Essa pessoa está solitária ou está com um cuidador, às vezes, infelizmente, despreparado. Essa pessoa está em casa sem atividade nenhuma, né? Sem nenhum estímulo físico ou cognitivo. Sim. E só olhando para uma televisão. É o que a gente vê. Às vezes para de tomar banho, começa a alimentar mal. E aí é o seguinte, morra abaixo para quê? Para 2 coisas, depressão e demência. Tá? E ainda risco de queda, né? Eu não faço apologia, também. Eu não faço apologia que é para todo mundo residencial, entende? Mas para uma boa parte. Hoje, somente 2% da população estão em residenciais para idosos no Brasil. E tem locais na Europa onde os residenciais para idosos não têm vaga. Tamanha a procura. Porque mentalidade diferente, estrutura diferente. Sim. Né?
E agora que a gente sabe o que é, né, esse residencial e sabe que precisa de muitos custos. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Você acha que o governo vai ter que fazer parceria público-privado? Você acha que os investidores vão ter que investir nisso, na questão da velhice da população brasileira? Como que você acha que a gente pode aumentar o número de pessoas, aumentar a qualidade de vida, deixar tudo acessível para mais pessoas? Como é que você acha que pode acontecer? Bom, assim, eu posso, primeiro, os asilos vão continuar existindo, os antigos asilos. Por quê? Porque o Brasil é um país pobre, é um país de pessoas que é carente de recursos sociais e financeiros. Então, se eventualmente essa pessoa for abandonada pela família, tem que ter a Sociedade São Vicente de Paula, as sociedades religiosas, etc., para que acolham essas pessoas. Então, o asilo ainda vai ter o seu papel e acho que por muitos anos. Seria um sonho muito distante, né? Ter para todo mundo um residencial. Não, porque isso custa dinheiro. Então, residenciais de alto padrão, como Clara, a gente tem mais funcionário do que residente. Não. Então, não é um para um, é mais de um para um. Os custos são muito grandes. Tem treinamento de cada um. Treinamento, equipe multidisciplinar, a gente tem fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, ou seja, a gente tem todas as especialidades. Ou seletizados em carteira assinada, ou se não, PJ, são em graus variáveis. E são estruturas grandes em cada unidade. Ou seja, tem uma estrutura hoteleira, como um hotel, e tem uma estrutura assistencial. E embaixo disso vem o quê? ASG, que é os serviços gerais, as camareiras, lavanderia, recepção, almoxarifado, serviço de compras. Isso eu estou falando dentro só da área hoteleira. Em cima da área assistencial, aí vem coordenação de enfermagem, vem os auxiliares e técnicos, vem os cuidadores e tal. Então, é toda uma estrutura, uma cadeia que custa muito alto. Agora, para responder a sua pergunta sobre o seguinte, para ampliar isso daí para mais pessoas, para mais idosos e que eu sei que precisam, é o seguinte, aí precisa do governo. Precisa, né? Precisa do governo, precisa de vontade política, né? Que é difícil. Porque é o seguinte, o velho já não dá voto, entende? Então, você precisa de muita vontade política para fazer um bem-estar social, porque a gente está falando aqui de bem-estar social. Então, precisa... É de poder dar para essa pessoa que contribuiu a vida inteira por um trabalho ou com o INSS, seja lá o que for, né? É ter respeito à pessoa idosa. Então, assim, se é só o governo, eu acho que não vai rolar. Tem que ser uma parceria. É uma PPP, parceria público-privada. Eu acredito mais nisso daí. E também acredito em que um poder que poderia acontecer seria instituições como Clara poderem ser quase um hospital de retaguarda. Os hospitais de retaguarda é o seguinte, a pessoa tem um AVC, um acidente vascular cerebral, e vai para o hospital de agudos, que é o hospital de entrada. Aí ele tem alta, ele já está bom para ir para casa, ele está bom já de alta do hospital de agudos, mas ele tem que ir fazer reabilitação. Aí ele vai para um hospital chamado de retaguarda. É aí... Para já fazer aqui, né? O hospital ele é caro, muito mais caro do que um residencial para idosos. Sério? Muito mais. Não sabia não. As diárias são muito mais caras. Então, propostas, inclusive que eu fiz, já tinha sentado já com a Unimed, para a gente evoluir nesse sentido de que a pessoa vem, em vez de ir para o hospital de retaguarda, eu tenho total condição de fazer o quê? Reabilitar essa pessoa durante 1, 2 meses, que seja,
E ele vai embora para casa, volta, reabilitado, igualzinho um hospital. Tá? Então, finalizando a pergunta, eu acho que é PPP para ampliar para mais pessoas no Brasil. Isso ia ser ótimo, né? Talvez um sonho distante, mas possível. Dependeria muito, então, da vontade política, né? E a gente não está falando do governo atual, isso é daqui a anos, né? Essa vontade política tem que ser de agora em diante e perdurar por anos, né? Tudo que eu vejo de movimentação não tem nada de governo no meio. Tá? A maioria, por enquanto, é só privado. Não são ONGs. ONGs. São ONGs não governamentais que se mobilizam na questão do idoso. Então tem nada a ver com dinheiro de ajuda do governo. Parece que é a própria sociedade, né? É a mobilização da sociedade. Isso é legal também. Que eles fazem. Tá? E isso existe, isso está crescendo, esses movimentos, mas não é o suficiente ainda. Bom, o que significa, então, ser um líder? Porque imagino que você deve ter tido experiências que precisou liderar várias pessoas, precisou organizar várias pessoas para trabalhar junto em prol de alguma causa. E como você equilibra esse lado humano e o lado empresarial em um negócio que lida diretamente com a vida e o bem-estar das pessoas? Bom, vamos lá. Quando você começa qualquer negócio, se você não botar a mão na massa, a coisa não vai andar. Tem aquela coisa de você pegar o chifre no boi, né? Quem pega no chifre do boi é que é o olho do dono que olha o seu negócio. Então, quando eu comecei, eu cheguei a dar banho em idoso, eu cheguei a trocar fralda, fiz muitas coisas no início. Você fazia tudo dentro da casa ali também? Tudo. Não, só não cozinhar, porque eu não sei cozinhar. Entende? Então, se a cozinheira faltasse, eu precisava eu não me lembro nem como é que eu me virava, não. Mas eu era assim, tipo um Neymar, entende? Joga no gol, na frente, na direita, na esquerda e tal. O empreendedor ele tem que fazer de tudo um pouco. Se fala que isso é o ideal, não. Mas muitas das vezes a pessoa começa sem recurso. Né? E ela começando sem recurso, ela tem que fazer de tudo um pouco, mesmo que não faça tudo bem feito. Feito é melhor que perfeito, né? Exatamente. Ou seja, você faz, mas não como. Né? Agora, sim, hoje a gente tem uma estrutura relativamente grande e que eu consigo ter pessoas que me ajudam e assim, o meu braço virou vários braços. Legal demais. Porque se eu não tiver esses braços aqui, o Clara não anda. Né? Então, eu tenho as pessoas certas, nos lugares certos, para que a coisa caminhe. Mas isso demorou o quê? Vai fazer 30 anos. Então, demanda tempo, demanda resiliência, muito trabalho. Persistência, né? Eu gosto muito de uma frase do Clóvis de Barros, conhece? Já ouvi falar. Faça da melhor forma possível, com os recursos que você tem, até ter mais recursos para fazer melhor ainda, né? Alguma coisa assim, depois eu olho direitinho a frase, que aí eu coloco aqui inscrito no vídeo. Mas eu gosto muito dessa, foi isso que você fez, né? Você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha, até adquirir recursos para fazer melhor ainda. Achei muito legal. E o que te inspira, que é a próxima pergunta até, o que te inspira até hoje a continuar o projeto? Bom, primeiro, uma coisa que eu gosto de cuidar de idosos, é um prazer. Antes eu tinha mais tempo para sentar com eles, para conversar e etc., quando era menos corrido. Né? Agora você fala assim, não, mas você tem tempo, você tem mais gente para trabalhar por você agora. Mas aí aparecem outras coisas da própria gestão empresarial e que me toma tempo. Só chega os pepinos cabulosos para você, né? Então, quando não tem mais o que fazer, chega para você. Continua chegando. Então, assim, o trabalho não para, né? Ele é constante. Então, assim, eu gosto de trabalhar com idosos, eu quero que o Clara continue crescendo. E eu cheguei num determinado momento agora que eu estou com um projeto novo que o Clara não é um ticket barato. É a minoria das pessoas que podem pagar para estar aqui. Né? A gente sabe que não é barato.
E eu sei que tem muitas filhas, porque as filhas são as mais cuidadoras do que os homens. 91% das filhas é que cuidam em tempo integral dos pais e das mães. Olha, São não mulheres, sabia não. São mulheres. Então, aí eu falei assim, eu posso ajudar essas pessoas que estão lá, sem elas terem vindo aqui no Clara. E possa ser a nível Brasil. Então eu comecei, tem mais ou menos 3 meses, em parceria com meu filho, que ele é empreendedor digital, chama curso Filhas que Cuidam. Então é um curso online destinado a pessoas que estão em casa e têm as dificuldades. Que tipo de dificuldade? O pai que não quer tomar banho, a mãe que rejeita o remédio, a pessoa que está com demência em casa e está agressivo, e você está aí eventualmente nos vendo e está perdendo a paciência. Existem várias estratégias e já testadas nesses 30 anos nossos de experiência para fazer com que isso aconteça. Então daí nasceu esse curso. Hoje mesmo eu gravei 12 vídeos com ele. 12 vídeos voltados. Ainda não lançou o curso? Não, já lançou. Já lançou? Já lançou. Mas assim, a gente não para de lançar vídeo. Você não pode... Quando é infoproduto, você tem que manter, você tem que ir subindo vários produtos para que a coisa... Aumentando a qualidade do produto. Sim, sim. Para ter ideia, por exemplo, eu não tinha perfil no Instagram. E eu, há 3 meses atrás, eu tinha 0. Aí passou 3 meses, eu tenho 40 mil. Então, quer dizer, você conseguir 40 mil em 3 meses é mais de 10 mil seguidores por mês. Então, é um conteúdo que está realmente interessando as pessoas. O Clara... Igual a gente falou, né? A população está crescendo de idosos, né? Sim. O Clara, por exemplo, é o residencial para idosos no Brasil que tem mais seguidores. Nós vamos caminhar para 100 mil seguidores. Quem um dia a gente ia aqui imaginar que um residencial para idosos iria trazer tamanha pessoa, quantidade de seguidores? Porque 100 mil é muita gente. Porque normalmente o povo gosta de seguidores que falam de moda, né? Coisas bonitas e passeios. Ou coisas mais superficiais. Aí só para falar o seguinte, é porque é o seguinte, a gente vai na dor das pessoas, tanto no meu perfil quanto no do Clara, que é o quê? É falar sobre o seguinte, quais são as dificuldades, quais são os seus problemas, eu estou aqui para te ajudar, como que você faz nisso, como você faz aquilo. Então, os Reels, os Stories... O marketing está aí para o bem também, né? Exatamente. Né? São para a gente mostrar como a gente pode ajudar as pessoas e um vai ajudando o outro. Exatamente. A gente já tem vários prints de mensagens que a gente recebe de pessoas que compraram o produto nosso, que o produto mais barato, ele é baratinho, é R$37. É um guia de 87 Ou seja, muito mais acessível, né? páginas. É muito acessível e pode dividir em cartão e etc. Então é muito baratinho e a pessoa tem ali um ouro na mão. Informações importantes de 30 anos de experiência. Exatamente. E olha que quando eu vim aqui eu nem sabia desse produto, mas então se já lançou eu vou pôr o link aqui, vai que alguém que está assistindo aí também já se interessa, né? Eu vou colocar o link aqui, inclusive eu conheço até amigos que estão passando por isso do idoso estar com uma demência e começar a ficar agressivo, não sabia o que fazer. Eu vou até mostrar isso para ele. Mostra sim. Vou colocar aqui então no link na descrição, caso você se interesse por saber, né, como manejar essas situações. E não são coisas eu não falo em medicação, coisas médicas, de qualquer prescrição. Um pode fazer, né? São coisas que qualquer um pode fazer. São estratégias que você faz, é a forma que você fala, é o tom que você utiliza. Expressão corporal deve fazer muita diferença em quem expressão tá com corporal. Um quadro de tudo. demência. Você tem que falar pausado, com calma. Nunca bater de frente, porque vai dar com os burros na água, porque vai receber uma bordoada do lado de lá. Porque quem tem demência não tem crítica. Ele está o quê? Se defendendo. Então, atente-se para isso. Isso é muito legal de aprender.
E eu também estou fazendo algumas entrevistas, né, com idosos, e eu percebo isso também, que a expressão corporal em quem tem um quadro de demência faz toda a diferença na hora de conversar com essa pessoa. Sim. Bom, e para quem está empreendendo ou quem gostaria de empreender, qual é o conselho que você deixaria para essa pessoa que sonha em empreender, especialmente na área da saúde, já que eu conheço um monte de personal, psicólogo, né? Qual conselho você dá para conseguir aumentar a longevidade, cuidado com as pessoas? E o que foi o maior aprendizado que o empreendedorismo te trouxe? O que você gostaria de ter aprendido antes? Bom, vamos lá, vamos por partes. Olha, que o empreendedorismo, o que ele me trouxe? Eu acho que, como a gente venceu, você consegue ter uma vida com mais rendimentos. Eu consegui dar as melhores escolas para os meus filhos, não sei se as melhores, mas boas escolas, ter uma boa casa, bons carros, etc. Ou seja, é o que o poder do dinheiro pode fazer quando o negócio do empreendimento dá certo. Porque tem muitos riscos, né? Total risco. Porque se você começa sem nada, sem ninguém te avalizando, você tem que começar onde? Procurando em banco. Você tem que começar o que a gente chama de alavancagem. Juros altíssimos, né? Pagando juros, você tem que saber se a parcela vai caber no bolso, se não vai. Numa caminhada dessa, você tem que pegar e colocar o carro refinanciado, carro de filho, meu, etc. Tivemos que fazer isso várias vezes. Por quê? Porque nós não temos nenhum grupo financeiro por trás. Nós somos uma família que é dona do negócio e não tem nenhum aporte financeiro de nenhum grupo extra fora a gente. Então a gente sempre teve esse risco, né? Porque se der errado, você quebra. Quebra mesmo. Que é o que acontece com a maioria das empresas. É a minoria que consegue se sobressair. Assim, 80% das empresas quebram no primeiro ano de funcionamento. Por quê? Porque não planejaram direito. Então, um ponto importante é fazer o planejamento. E como é que você faz o planejamento? Realista, né? Mas as pessoas acham que sabe fazer. Olha, eu gosto de fazer doce. As pessoas vão gostar do meu doce, eu vou abrir uma loja virada para a rua, o aluguel é tanto, só que ela não faz a conta direito. Ela não faz pesquisa de mercado, dos concorrentes, etc. Então, é o seguinte, vai no Sebrae, vai na CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, ambos têm cursos voltados para empreendedorismo. Porque se você estuda antes, você vai planejar melhor e você vai ter uma chance de sucesso maior do que muitos que ficam no achismo aí que vou conseguir porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não estou nem falando da área de saúde, não. Eu estou falando do processo no geral, sabe? Tem que manejar os riscos, né? Minimizar eles o máximo possível. Eu sou educador físico, então eu vou abrir uma escola de fitness. Tá? Só que aí ele não estudou que existe uma Smart Fit, aí, que é a maior da América Latina, um monstro. Então ela pode mensalidades baratas. Ela pode cobrar isso e dar os melhores maquinários. Você vai conseguir competir com esse? Cara, pode ser que sim, mas é o seguinte, você tem que estudar antes. Tem que ter uma estratégia, né? Não é simplesmente... Tem que estudar antes o negócio, porque se não fizer, a chance de dar errado é grande. Tá? Bom, o que eu gostaria de ter aprendido antes? Na verdade, eu fui médico meio que por forçação de barra do meu pai. Ah, é? Porque na época, diferentemente de hoje, o médico era aquele cara que ganhava bem, que... Era a época que é só médico, engenheiro, advogado. Exatamente, é isso aí. Tá? Hoje não. Hoje o médico é o 15º de procura. Jura? E o médico está cada vez ganhando menos. Não está valendo muito a pena fazer medicina, não. Para quem quer olhar como dinheiro. Em valor, não. Vai para fazer medicina porque gosta.
Se for para antigamente, não, por causa de dinheiro e tal, não vai. Tá? Eu gosto da veia jornalística, eu teria eventualmente ter sido jornalista. Nossa. Porque eu gosto de televisão, eu gosto de rádio, eu gosto de fazer podcast. Nossa, que legal. Às vezes você abre um podcast, hein? Quem sabe, né? Eu gosto muito dessa coisa da comunicação. Sempre foi, porque meu pai era jornalista. Então eu segui ele muito eu ia para o estádio de futebol, porque ele era radialista esportivo, ele foi dono de jornal, então eu entrava para dentro das redações de jornal com ele e sabia como montava um jornal antigamente, que é diferentemente de hoje, mas a minha paixão era ser jornalista. Eu escrevi eu fui colunista do jornal Pampulha, O Tempo. Eu fui colunista de saúde da CDL-FM. Então, assim, eu passei por alguns locais, eu dei várias entrevistas para a Globo. Então, assim, tudo voltado para a área de saúde, né? Nada na questão, não é assim, do idoso em si, ou de residenciais para idosos, mas falando sobre doenças, sobre problemas do inverno e tal, essas coisas. Então, assim, eu seria ter sido jornalista, mas para responder a pergunta, eu acho que eu teria estudado mais. Como eu estou dando conselho aqui, eu acho que eu não tinha tempo para estudar tudo o que precisava. Eu fui para os cursos do Sebrae, mas eu dei umas quebrada de cabeça em vários pontos, que se tivesse feito o estudo de empreendedorismo um pouco mais a fundo, eu teria errado menos, tá? Porque não errar é impossível. Igual você falou, né? Você passou os perrengues de ter que o carro, né? Sim, tudo isso. Empreendedorismo é correr risco, né? Tem que Sempre. saber correr o risco, saber se está disposto, tem que saber se pode, né? Porque não é para qualquer pessoa. E ser empreendedor é o seguinte: se você quiser ter o seu sábado e o seu domingo, esquece de ser empreendedor. Não faça. Vai ser empregado, porque empregado trabalha segunda a sexta. E aí você tem seu sábado e seu domingo. O empreendedor, no começo, vou falar 2, 3 a 5 anos de trabalho, pensando e dormindo só aquilo. Por exemplo, tem que viver aquilo. Só aquilo. Os meus finais de semana, tudo bem, eu estou em casa, etc. Mas eu tenho vários grupos que estão aqui. Se tiver um idoso com algum problema, eu vou ficar sabendo na hora. Então, você vivencia aquilo, hoje, ainda mais com tecnologia e tal, 24 horas por dia. E se você falar o seguinte, não, agora, pelo amor de Deus, eu vou desligar isso aqui e deixa quieto. Não é o meu jeito, eu fico ligado. Tem gente que se desliga, eu não sei fazer isso. Até porque a gente mexe com saúde e a gente não consegue, né? Não. Eu vejo isso também. A gente não consegue simplesmente vou desligar. Tem aluno também que manda mensagem no final de semana. É muito difícil assim, vou esquecer o celular agora. Seria ótimo se isso pudesse ser feito, né? Porque tem gente que isso é possível. No meu caso, já falam que isso é possível. Por quê? Porque eu tenho vários braços trabalhando para mim. Mas eu não gosto, eu não me sinto confortável. Aí é uma personalidade minha, que é um pouco mais centralizadora, que eu gosto de saber de tudo, eu não gosto de ser pego de surpresa nas coisas, então eu gosto de saber sempre o que está acontecendo. De qualquer forma, nos primeiros anos do empreendedorismo, só vai ter você ali, basicamente, que realmente se importa com aquilo. Sim, né? De segunda a segunda. É isso. Bom, nossa, então eu queria agradecer aqui pelo tempo, porque... Imagina eu conseguir 1 hora aqui, praticamente, de entrevista aqui para ajudar vocês também, quem sonha em crescer na vida empreendendo, né? Não tem, como eu falei, né? Cada um vai ter um sonho, mas eu acho que isso cabe na playlist de histórias de superação, porque é uma superação, né? É alguém que teve um sucesso no empreendedorismo e no próprio trabalho da área da saúde. Sim. Vou abrir aqui com o Telmo um podcast da área de saúde aqui, hein? Vou convencer ele aqui, que tal? Quem sabe? Já que você queria ser jornalista, Gosto mais. entrevistador.
Então, muito obrigado, viu, Theo? Tá, joia, Arthur. Um abraço e quem sabe até a próxima. Isso mesmo, até a próxima, pessoal. E se inscrevam no canal e não esqueçam de comentar o que vocês acharam. E se vocês querem mais vídeos assim também. Um abraço a todos.